Olá pessoal, meu nome é Beatriz Abelo e hoje eu vim aqui apresentar a aula de Química Celular. Lembra que na aula passada comentamos sobre as características gerais dos seres vivos e uma delas era célula e a outra era composição química. Hoje vamos falar um pouco sobre essa composição química presente nas nossas células. Vamos falar sobre o que é substância inorgânica, que são as águas, que é a água e os sais minerais, e sobre o que é substância orgânica, que é carboidrato, lipídio, proteína, enzimas, vitaminas e ácido nucleico. Por fim, vamos ver algumas questões para reforçarmos o que estamos aprendendo. Primeiramente, a primeira substância inorgânica é a água. A água, ela é um dos componentes mais abundantes em todos os seres vivos no planeta. Para ter vida, é necessário ter água. Ele faz parte da nossa composição química. Ele é uma substância polar. Ele tem um lado com um pouco mais positivo e um lado negativo, que é a parte do hidrogênio, ela é mais positiva, ela atrai a carga negativa, e a parte negativa do oxigênio, ela atrai mais carga positiva. Quando uma molécula de água está próxima de outra, elas se atraem, vão se juntando, formando uma tensão superficial, uma coesão, uma rede, também forma uma ponte de hidrogênio. Outra característica da água é a capilaridade, porque ela consegue passar em espaços muito pequenos, como os microporos do solo, o que permite eles chegarem às raízes das plantas, né? Tem o calor específico elevado, que está relacionado à termorregulação. Por exemplo, ainda que ele receba muito calor, a sua temperatura não se eleva tanto. Ela permanece e está ligada ao relacionando assim, por exemplo, ao suor. Quando estamos muito quentes, nós suamos para manter aquela temperatura. Também tem a capacidade solvente. Não sei se vocês já ouviram falar que a água é o solvente universal. Ou seja, ela consegue diminuir as forças de atração entre íons encontrados e sais, entre outros. Sais minerais. Nós temos dois tipos, os cátions e os ânions. Os cátions são os que perdem e os ânions são os que recebem. E vou falar aqui um pouquinho de cada um deles. Os sais minerais dentro das células estão como íons orgânicos. No geral, eles atuam no metabolismo, nas estruturas, também podem estar nas estruturas esqueléticas de carapaças, conchas, ossos. Porém, especificamente, vou falar, por exemplo, do cálcio, que faz parte da estrutura da membrana dos cromossomos, do esqueleto dos vertebrados, ele está fazendo parte da contração muscular. O ferro, que está nas moléculas dos citocromos, faz parte da respiração celular. Na hemoglobina, está presente na hemoglobina, que ele faz parte do pigmento que transporta o O2 no sangue. Vou falar do magnésio, presente na molécula da clorofila, o zinco, o cobre, o cobalto, que são coenzimas. Mais tarde, posteriormente, vamos falar o que é enzimas. O sódio, o potássio, que estão relacionados à transmissão do impulso nervoso, também na bomba de sódio e potássio, né? O iodo, eu não coloquei aqui, mas o iodo, ele está presente na tiroxina, o T4, que são sintetizados na tireoide. Agora vamos falar o que são substâncias orgânicas. Inorgânico é aquele que não tem a presença do carbono como sua base, e o orgânico são todos formados por carbono. Essas substâncias, antigamente pensava que elas eram apenas produzidas naturalmente por seres vivos mesmo.
Porém, depois do experimento de Friedrich Höller, verificou-se que é possível sintetizar, produzir em laboratório componentes orgânicos. Esses são chamados de sintetizados. Então, temos o componente orgânico natural e o sintetizado, pois ele reagiu o cianeto de prata com cloreto de amônio e resultou em ureia, que é um componente orgânico produzido no fígado e filtrado nos rins. Outro exemplo são os polímeros sintetizados, que são os plásticos. São substâncias orgânicas, mas elas não são naturais, elas são sintetizadas. O primeiro tipo que vamos falar de orgânico são os carboidratos. Carboidratos são formados de carbono. Tem 3 tipos: tem monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos não são hidrolisados em compostos mais simples. Ele é a estrutura mais simples que tem dentro dos carboidratos, que são a glicose, frutose, ribose e galactose. Eu coloquei aqui um exemplo de uma reação, da reação que forma a glicose, na fotossíntese, que é o gás carbônico, mais a água, mais a luz solar, que vai formar glicose e gás oxigênio. Os disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos, por exemplo. Lactose é a união de glicose mais galactose. E o polissacarídeos são polímeros formados por muitos monossacarídeos, como a celulose. A celulose, ela é produzida a partir da glicose, né, que é um monossacarídeo, que vai se transformar em celulose. Ele é estrutural e faz parte da planta, ele dá rigidez às plantas. Também tem o amido, que faz parte do reservatório de energia da planta. Próximo grupo são os lipídios. Lipídios são formados por 3 cadeias de ácidos graxos e 1 de glicerol. Temos aqui alguns tipos, que são os cerídeos, que são os simples, encontrados na forma de cera, como a cera de abelha, usada para formar colmeia e superfície de folhas. Os fosfolipídios. Não sei se vocês conhecem a estrutura da membrana da célula, que tem o fosfolipídio, onde ele é anfipático, ele tem uma região polar, que é a cabeça, que é hidrofílica, e tem a região apolar, que é hidrofóbica. A hidrofílica se atrai à água e a hidrofóbica ela não se atrai, fazendo com que a membrana ela tenha seletividade. A membrana ela tem seletividade, ela escolhe o que vai passar por ali. Também relacionado a esse tipo de composição dos fosfolipídios. Os esteroides são compostos por longas cadeias carbônicas, arrumados em 4 anéis, ligados uns aos outros. Eu vou dar um exemplo de esteroide, que é o colesterol, que está no ovo, e os hormônios sexuais, claro, testosterona e estradiol. Testosterona masculino e estradiol feminino. Também faz parte da vitamina D. Posteriormente, vamos falar um pouco mais sobre a vitamina. Proteínas. Proteínas são constituídas por um conjunto de aminoácidos, que são as ligações peptídicas, moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Um conjunto de aminoácidos forma um polipeptídeo e um conjunto estrutural de polipeptídeos, um arranjo, formam uma proteína. São 3 tipos de proteínas: animal, que tem a origem dos animais, a vegetal e a sintética, produzida em laboratório. A sua estrutura, de acordo com o tipo de enrolamento, são 4 e dobramento. A primária, que é uma sequência linear. As secundárias, que são as estruturas com helicoidal,
o enrolamento helicoidal, a terciária e a quaternária, que fazem parte da estrutura tridimensional, e a quaternária com 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Por falar em cadeias polipeptídicas e em estrutura tridimensional, eu vou acrescentar aqui uma classe, um tipo de proteína especial, que são as enzimas, que elas têm a natureza proteica e agem nas reações como catalisadoras. Elas aceleram a velocidade do processo. Elas têm estrutura quaternária, elas são de alta especificidade, ou seja, elas agem em determinado substrato, elas não agem em outro tipo, elas em determinado substrato. Elas também estão nas vias metabólicas, que são reações químicas em cadeias, onde o produto de uma reação é o reagente da próxima. Pode ou não se ligar a outro grupo, que são o cofator, a coenzima, e a região onde ocorre a ligação entre o substrato e a enzima é chamada de sítio ativo, onde eles fazem um tipo de ligação covalente, onde há o compartilhamento de elétrons. Por exemplo, a amilase, ela é a enzima do amido. A pepsina é a enzima da proteína. Vitaminas são os compostos nitrogenados que o ser humano não produz, ele não sintetiza, mas que são muito importantes. Há 2 tipos, as lipossolúveis com a vitamina A, que é bom para a imunidade e para os olhos, a D com a absorção de cálcio e fósforo, a E para a prevenção de doenças cardiovasculares, a K com a coagulação sanguínea. Os alimentos onde nós podemos encontrar, por exemplo, cenoura, em peixes, em gema de ovo, em alface, espinafre, vitamina K. Nas hidrossolúveis, nós temos o ácido fólico, que está relacionado à formação de moléculas dos genes e pode ser encontrado em cereais, cenoura, abacate, melão. A B1 ou tianina, ela está relacionada a converter açúcar em energia e na imunidade e nos processos cardiovasculares. A falta dessa vitamina B, ela pode causar uma doença chamada beriberi, que está relacionada com problemas cardiovasculares. B2, B3, B5 estão relacionadas à prevenção de infartos, facilitar a digestão, diminuição da prevenção da dor de cabeça, produção de energia. A B6, além de aproveitar os outros nutrientes, ela também atua na produção de neurotransmissores e células de defesa. E a tão famosa vitamina C, encontrada na laranja, no limão, no tomate, ela é antioxidante e atua na fabricação de anticorpos. Agora vamos falar um pouquinho dos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são polímeros compostos por nucleotídeos. Sua estrutura é basicamente uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. São 2 tipos, DNA e RNA. A pentose do DNA é a desoxirribose e a pentose do RNA é a ribose. O DNA armazena e transmite informações genéticas. O RNA faz síntese proteica. A fita do DNA é dupla hélice. A fita do RNA é uma fita simples. As bases nitrogenadas são do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, a TCG. Se ligam dessa forma, nessa combinação. No RNA, a diferença é que no lugar da timina tem a uracila. Agora vamos falar um pouquinho de algumas questões. Essa primeira aqui, ela está falando sobre os lipídios, pois eles são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. E ele quer saber quais são as afirmações corretas aqui. Bom, a primeira diz que elas são moléculas ideais para o armazenamento de energia. Isso é verdade, por longos tempos, porque ele é uma fonte de energia secundária. Então, já a quarta afirmação já ela é falsa.
A segunda diz que eles são importantes componentes de todas as membranas celulares. Verdade, os fosfolipídios estão aí na membrana plasmática. Não estão ligados diretamente à síntese de proteínas. Cutina e suberina são lipídios, porém celulose é um carboidrato. Então, a resposta correta é a letra E. A segunda, ele quer saber sobre as proteínas. Qual é o correto aqui? Como a gente precisa... Proteínas são formadas de quê? De aminoácidos. Então, a alimentação dessas proteínas, a alimentação proteica variada supre o organismo de alfa-aminoácidos essenciais, porque um conjunto de aminoácidos forma um peptídeo, um polipeptídeo. Então, nós precisamos muito desses alfa-aminoácidos essenciais que as proteínas suprem. A terceira questão está relacionada com as vitaminas do complexo B. Lembra que eu falei que a falta da vitamina B1, a tianina, causa o beriberi? Então, essa questão pergunta justamente isso. Por quê? A vitamina B1 está relacionada a algumas funções, dentre elas, auxilia nos processos cardiovasculares, que é um dos problemas que tem na beriberi. E a última pergunta, tem um texto aqui que fala sobre os principais elementos que compõem um ser vivo: o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, que falamos na aula passada. E aí ele quer saber, além do carboidrato, quais são outras substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas são carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas. Então, a resposta correta é a letra E, proteínas e lipídios. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom estudo, viu? Valeu, até a próxima!